o coach, nossa, chamar isso sendo gravada agora, hein? Inspirado na CrossFit Roots, né? Que é um dos boxes de inspiração, não só pra gente aqui da Boqueirão, mas eu creio que com a maioria dos treinadores. O esquema que eles fazem de aula, o nível de treinadores que trabalha lá, a equipe que é formada, né? A Nicole Christensen é a manda-chuva ali, ela é que coordena todo mundo e faz os direcionamentos, não só da CrossFit, mas também a líder da CrossFit Roots, né? O box é dela ali. Então, é uma inspiração para a gente ver esse esquema. E esse artigo está totalmente exclusivo falando de como que eles fazem isso. E isso é muito legal a gente ver o processo de cada comunidade. Não é que a gente lendo o artigo, a gente vai fazer exatamente igual a eles, porque a gente sabe o que cabe pra gente e o que cabe para eles, né? Mas são pontos que, assim, eu lendo o artigo, me fez refletir sobre muitas coisas. E eu quero que isso também gere em vocês, tá? E aí, justamente por isso, no final, eu quero mais a opinião de vocês, eu quero ver o que fez diferença, o que fez você refletir. E até se você tiver com o papel na mão hoje, eu vou tentar te dar uma ferramenta de, assim, pega esse papel e coloca assim, sim, fazemos isso também. Ou então, não, nunca tinha pensado nesse ponto aqui, porque eu separei os assuntos por tópicos, e aí você escreve o tópico de qual foi o tópico que te despertou isso, e de que vai fazer você refletir a talvez gerar alguma mudança ali, ou algum novo hábito diante dessa parte do treino, né? Do coaching e da comunicação com seus alunos. Eu vou te mostrar primeiro aqui, eu vou compartilhar a tela, para você ver Mariana, eu vou compartilhar a tela aqui, talvez eu não veja quem estiver entrando, tá? Se você conseguir liberar para mim, eu te agradeço. Pode deixar. Tá bom, obrigada. Então, primeiro eu quero só mostrar para vocês a cara do artigo, depois eu mando no finalzinho o link, não me façam esquecer que eu sempre falo que eu vou mandar e eu nunca mando. Vocês não me lembram. Ó, esse aqui é o artigo, tá? Why every class at CrossFit Rules starts and ends at the whiteboard. Então, ele fala por que a aula começa e termina no quadro branco, né? Então, aqui tem todo o esquema, eles falam da introdução, e aí a gente vai começar a abordar todos esses tópicos aqui que ela trouxe no artigo, com muita propriedade e que eu achei muito interessante. Essa aqui, ó, bonitona, Nicole Christensen, CrossFit Roots, com a vasta experiência que ela tem, a gente vai se inspirar nisso, tá? Então, vamos lá. Eu já vou deixar minha tela compartilhada aqui e já vou para a minha parte do meu arquivo. E aí eu começo com a parte interessante que ela vai falar sempre sobre o whiteboard. E aí, o que eles colocam ali no começo do artigo, é que é uma parte onde você, realmente, é o 3, 2, 1, é onde você vai apresentar o workout para os seus alunos, né? É uma parte onde você precisa passar confiança para eles. E essa confiança vai estar muito ligada ao relacionamento que eu coloquei ali e à cultura. Então, eu não sei como que é no box de vocês, mas, por exemplo, tem box que faz o briefing na parte inicial com mais detalhe. Tem box que faz o briefing novamente depois, antes do workout, né? Então, tenta levar isso para todas as anotações que eu estou pedindo para você fazer hoje. Como que você faz aí? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo que eles colocam no artigo, que é onde eles falam os movimentos, eles falam o que vai acontecer, né? Início eles falam com confiança. Qualquer pessoa que esteja chegando, seja iniciante ou está conhecendo boxe, ela vai entender que se você não se encontrou em alguma coisa que eu te falei, eu vou te ajudar logo em seguida. Então, fica tranquilo, né? Você passa essa confiança para as pessoas que estão chegando ali, que não te vê todo dia, né? E esse ato de reunir a galera, começar a aula nesse ponto específico do quadro branco, faz parte muito da cultura do seu lugar, né? De como que você inicia, o que você passa, o que é importante para você, o que é importante que eles saibam. Então, querendo ou não, é o ponto inicial ali do relacionamento todo que você vai ter durante esses 60 minutos de aula, né? Então, eu sempre falo para as pessoas assim, quando você vai pegar um ônibus, você quer saber para onde vai esse ônibus, né? Então, é justamente entender que essa parte do quadro branco não é só ler o quadro. Ler o quadro é muito fácil. Agora, você tem que passar isso com muito detalhe, com muita interpretação. Eu falo assim, galera, esse ônibus aqui vai para tal cidade, tá? Vai demorar tanto tempo para a gente chegar lá. A gente vai fazer uma parada ali numa estação tal para comer alguma coisa, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, assim, o trajeto da viagem vai ficar muito mais detalhado, vai ficar muito mais envolvente, você vai ficar tranquilo e confiante naquele percurso para poder seguir, né?
Então, ele traz muito isso na introdução desse quadro branco, de que a gente precisa ter e passar, através de nossos treinadores, esses itens muito fortes. Então, a confiança, o relacionamento e a cultura. Então, faz parte de tudo isso. Essa é nessa introdução, né? E aí, mais uma vez, ligando essa parte inicial importante, é que é o start point, que eu coloquei ali, é onde você começa a aula. Você está apresentando o workout do dia para eles, né? Você está apresentando os movimentos. Você está dando um tempo que eles precisam terminar. E já, talvez, até deixando eles tranquilos que, se você não faz handstand push-up, eu vou te dar uma solução durante o caminho. Ou até mesmo dando já o scaling do dia, né? Tem vezes que você pode ter um scaling já fixo pela variação de scaling. Hoje vai ter, olha só, hoje o nosso scale de handstand push-up vai ser dumbbell push press. E mais na frente você vai entender o porquê. Então, já nesse começo, né, você já vai dar aquela, quero entender o porquê que vai ser isso. Dá aquela engajada na sua turma de formas diferentes. Então, é o ponto inicial. As expectativas vão estar dentro do tempo que você vai entregar isso, né? Dentro dos rounds que você precisa fazer. As metas vão estar também dentro dessas expectativas, né, de tempo. Como que você vai fazer isso, qual a amplitude que você tem que chegar, o tempo que você vai fazer, as rodadas, se é em dupla, se não é em dupla, se tem um descanso no meio. Depois a gente vai para a parte do suporte, que vem a parte do scaling e vem a parte de que tá tudo bem, fica tranquilo se você não consegue se ver dentro dessa tarefa até aqui, porque eu vou te ajudar. Então, parece uma besteira a gente falar isso, mas, porque eu falo isso todo dia, ou porque eu falo isso sempre, mas não é todo dia. Mas se você tem uma rotina, né, de receber alunos que não são seus, né, mesmo que você fale isso todo dia, depois de qualquer briefing inicial, seja ele inicial ou lá no meio do workout, é uma informação importante para você dar, para você deixar claro para o seu aluno ou para essa pessoa que está chegando que você está ali, né? Junto com esse suporte vem a parte da segurança e, com certeza, esse aluno vai estar mais tranquilo e ele sabe que ele está seguro ali, independente do que aconteça no decorrer da aula. Então, quadro branco tem que ter esse monte de coisa para a gente poder dar esse suporte e esse aluno sentir que realmente ele está seguro para poder se desenvolver ou para poder melhorar, enfim, só coisas boas, né? Vai anotando, para quem chegou depois agora, eu coloquei assim, coloca no papel o que você faz do que a gente está falando aqui e coloca numa outra parte do papel o que despertou algo em você de reflexão do que a gente pode colocar como hábito ou colocar como ponto interessante nas suas aulas daqui para frente, tá? Eu tive muitas reflexões em relação a esse artigo e eu espero que vocês também tenham. Então, anotem, porque eu vou querer saber de vocês no final. Depois eles abordam dois pontos interessantes, que é a eficiência e a parte do scaling, né? Eles abordam isso com muita prioridade, mas nada muito diferente do que a gente já sabe. Então, na eficiência, já dentro desse quadro branco, você vai falar detalhes do treino, né? Então, como eu falei ali antes, a amplitude que você vai trabalhar, o número de repetições, a carga que você pode usar, o estímulo do workout, né? Com quantas repetições você precisa sustentar essa carga para você estar dentro do estímulo, né? Ali já está falando do estímulo, as adaptações possíveis para o dia. É super interessante que você tente já falar de alguma forma para eles, ou deixar eles tranquilos em relação a isso. E os domínios de tempo que são as metas. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei lá, ele dá até um exemplo depois, eu vou usar esse exemplo depois, mais para frente, com outro cenário, mas a gente tem um Daiane, né? 21, 15, 9, deadlift com 2, 2, 5 e 1, 5, 5, e handstand push-up, beleza. E aí eu coloco um time cap de... Vou colocar, vai lá, um time cap de 8 minutos, vamos supor, porque a gente sabe que tem que ser um workout rápido, tá? Ficaria entre 8 e 10, mas eu vou colocar aqui, escolher agora 8 minutos. No meu briefing inicial, se eu já quero estimular tanto a pessoa que está chegando agora, 21, 15, 9, a primeira informação que eu vou dar para ela é quando você vê esse número na lousa, cara, saiba que você tem que ir muito rápido. E você vai escolher os movimentos ou a carga que você vai conseguir me entregar isso muito rápido. Se eu te dou 8 minutos, você tem que terminar ali perto quase dos 6, se você não está tão acostumado assim. Ok. Agora, se você é muito bom em todos esses dois elementos, você faz com a carga que está na lousa, você domina muito bem o handstand push-up,
você tem que me entregar esse workout em menos de 7 minutos. Então, assim, se eu já dou essa informação no início, concorda que já vai engajar as pessoas de uma forma diferente? Então, eu preciso ter essa venda, né, desse briefing, eu preciso ter esse engajamento, eu preciso brilhar os olhos das pessoas e dar esse tempero especial para o avançado e dar essa possibilidade para a pessoa que está iniciando ou que está ali num nível mais médio, tá? Então, a eficiência faz parte de todos esses detalhes e a gente precisa anotar isso e sempre se checar, ter esse auto-feedback de que você consegue colocar e mostrar todos esses itens no seu briefing. Claro, sempre de uma forma simples, né? Não contando uma história muito longa, né? Porque isso também faz parte. Aliás, o seu briefing no quadro branco, a gente não pode esquecer que ele tem que ter até no máximo 3 minutos. Depois a gente vai para a parte ali do scaling, onde ele entra com a introdução com antecedência, onde você vai mostrar que o scaling que você está fazendo ele é seguro e eficaz. E aí entra muito do que eu já adiantei para vocês lá na frente. Então, assim, eu posso já falar para eles que se ele não faz o handstand push-up hoje, ele vai receber uma opção que ele vai ficar seguro e que ele vai conseguir executar uma amplitude completa do movimento. Então, eu já introduzi para ele, eu já vou evitar até que ele faça uma pergunta, né? E se eu não faço handstand push-up? Vai evitar perguntas, né? Porque eu já estou mostrando para ele que vai ter, então eu já vou deixar ele mais tranquilo. Se ele sabe que eu estou dando essa informação, ele sabe que eu vou gerar segurança para ele. E aí ele coloca esses 2 pontos finais que eu achei muito interessante, que é reduz a ansiedade do aluno, de evitar essas perguntas, porque você já está dando essa informação. A não ser que o seu briefing não seja tão completo. E às vezes falta, né? Às vezes é tanta coisa na nossa cabeça que a gente vai acabar esquecendo. Então, entra de novo o nosso auto-feedback de dar essa informação, porque isso vai reduzir a ansiedade do seu aluno e evita faltas. O evitar faltas eu achei um ponto interessante, porque ele sabe que, mesmo ele em casa, se ele recebe esse treino antes, e ele lê esse treino antes, ele fala, putz, eu acho que não vai ser tão possível assim esse treino, putz, eu vou faltar. Ele sabe que na nossa rotina ela é tão boa de treino e você como treinador entrega tanta coisa segura para ele que ele fala assim, não, ó, eu tô lendo esse treino aqui e na minha cabeça eu tô vendo que vai ser muito difícil para mim, quase sem possibilidade. Mas eu sei que eu vou chegar lá e o Dudu vai passar uma boa adaptação para mim, um bom scaling e eu vou conseguir completar a tarefa. Então, olha só como o início do seu briefing, ele pode fazer uma consistência do seu aluno nas presenças dele na aula, porque ele sabe que você vai dar esse jeito para ele, né? Dá um jeito não, você vai tornar ele mais eficiente. Então, esses 2 últimos pontos aqui eu achei muito legais deles colocarem isso, que o briefing deles é tão completo lá na CrossFit Roots, que eles sentem que isso reduz a ansiedade, isso diminui as perguntas dos alunos durante o briefing e evita as faltas, porque eles sabem que os treinadores são tão preparados para isso que não tem o porquê eu faltar. Eu vou receber um ótimo suporte, né? E tudo isso volta ali para o loop, segurança, eficiência e barará, tá? Beleza. Aí a gente entra ali no let's go, né? Isso já eu introduziria para a parte do briefing ali antes do workout, né? Do 3, 2, 1. E se eu faço, vou dar um exemplo do nosso aqui, tá? Quando eu dou o briefing inicial, onde eu vou mostrar onde esse ônibus vai, são briefings mais curtos, né? Então, galera, olha só, hoje a gente tem 21, 15, 9, é um workout rápido, você tem 2 movimentos, deadlift com uma carga bem desconfortável e handstand push-up. Essa vai ser a nossa meta de hoje, entregar esse workout em menos ou dentro de 8 minutos, beleza? Peguem suas barras e vamos começar o nosso alongamento e aquecimento geral. Pronto. Esse foi o meu briefing inicial, né? Lá no briefing do workout, eu separo no meu plano de aula também esse tempo para fazer esse briefing no workout, porque do início, teoricamente, eu estou apresentando ele para a turma, né? Eu estou explicando para onde que essa galera vai. E ali, antes do workout, eles colocam comunicação em detalhes. Então, eu até coloquei ali escrito, ahá, porque precisa ser um momento tipo, ahá. Precisa ser um momento que o cara fala assim, olha, não tinha pensado nisso, então eu preciso prestar mais atenção. Ou então, às vezes está escrito lá que hoje o handstand push-up ele vai ser in strict. O cara até leu, mas ele não prestou atenção. E aí,
nesse segundo briefing, onde eu vou gerar esse momento ahá aí, é onde eu vou passar os maiores detalhes. Como que vão ser as quebras, como que eu gostaria de ver isso, né? Qual o tempo depois, desafiando os mais avançados, mais uma vez, que ele poderia terminar isso. Ou então um detalhe maior dessa parte, sei lá, do movimento que é mais diferente do dia. Galera, olha só, esse handstand push-up hoje, ele vai ser no strict. Claro, a gente trabalhou ele até aqui. Eles vivenciaram esses movimentos no aquecimento específico, com certeza, porque é nossa obrigação, né? Mas é onde você precisa dar um tempero especial nesse briefing antes do workout, né? Com detalhes muito mais minuciosos, fazendo com que essa pessoa entenda para onde que ela vai. Então, volto mais uma vez com o exemplo do Daiane, né? 21, 15 e 9. E aí eu falo assim, ó, eu já dei o desafio do tempo, né? Mas aí eu vou virar para esse cara avançado e vou falar assim, se você sabe, você tem os seus números marcados lá, né? Os seus resultados, que você termine esse workout em menos de 7 minutos, eu quero que você vá um pouco mais rápido. E aí, se eu dou essa dica para ele, ou se eu dou uma outra dica para a pessoa que não é tão avançada assim, né? Que nem eu dei ali, você pode ficar entre 6 minutos, ou então até perto desses 8. Ele mesmo vai se achar aonde que está o desempenho dele, e ele mesmo vai ver que as escolhas das adaptações que você mostrou para ele vão ser as certas para você chegar dentro desse estímulo. Então, assim, esses pequenos detalhes dessas nossas falas fazem eles mesmos enxergarem aonde eles estão. Pô, peraí, se eu entrego em menos de 7 minutos? Então o desafio hoje é ser mais rápido? Então vamos lá. Ele vai tentar se engajar nisso. Hoje o meu scaling do meu handstand push-up é push-up hand release, aquele que tira a mão, né? Eu quero que você se desafie a fazer no máximo 2 quebras para o iniciante. E aí ele vai tentar ver, e ele vai ver que esse push-up hand release, que ele achou que talvez fosse fácil para ele no início, não vai ser tão fácil assim. Mas eu vou tentar fazer sem quebra. Ele vai tentar me desafiar. Então, esses detalhes vão mostrar para os nossos alunos que é muito mais importante ele ir intenso, independente do que você está entregando para ele, independente do que você está construindo com ele desde o aquecimento geral, do que ele ir RX, tá? Então, são detalhes que vão fazer ele mesmo ter esse auto-feedback do desempenho e ele mesmo ter esse auto-feedback que os scales, as adaptações certas, as escolhas foram certas para ele conseguir estar dentro desse estímulo. E aí, para isso, a gente precisa passar isso muito bem para eles, tá? Beleza. Aí, aqui, galera, eu chego num ponto que fez um start na minha cabeça e eu achei muito legal. E ele fala sobre os domínios de tempo e eles falam que eles não têm um time cap. Olha só que interessante. É óbvio que eles têm um tempo para terminar o workout, certo? Mas está na cabeça deles. Eles não têm um time cap, eu digo assim, no relógio, sabe? 3, 2, 1, e aí solta lá o relógio e deixa. E aí, por quê? Eles mostram nesse artigo que o time cap, ele pode trazer para a gente vantagens e desvantagens. E eu achei muito interessante essa perspectiva de visão, que fez até eu pensar, olha só, vou fazer um dia na programação da CrossFit Boqueirão, um dia sem eles verem o relógio. Eu só vou dar a intenção do tempo, eu só vou dar a intenção do estímulo, a intenção da carga e como que eles têm que fazer. E aí eu vou me testar como treinadora se esse meu briefing foi bom, sem eles olharem o relógio, e eu vou olhar no meu relógio pessoal aqui, se eu conseguir fazer com que eles chegassem na intensidade sem eles olharem o relógio. Eu achei isso muito legal e fez eu chegar nesse ponto onde eu posso também mudar a minha rotina ali e trazer um diferencial para os meus alunos, aí eles se desafiarem mais também. Não só eles, mas eu como treinadora, tá? E aí, alguns dos termos que eles dão como vantagens e desvantagens, o desvantagens eu coloquei em amarelo, né? Então, o que eles quiserem passar aqui? Você tem um time cap lá? Tira a responsabilidade e a prestação de contas do treinador. Tipo, você solta lá, sei lá, um workout que você deu o time cap de 12 minutos. Você tem 12 minutos aí para terminar e vamos nessa. Coloca a intensidade que você quer, o importante é você terminar, se você terminar, mas o tempo é esse aqui, tá? Então, realmente, se você for pensar, pode ser que treinadores fiquem nesse ambiente e seguros nesse tempo e let's go, e tá tudo certo. Mas por que não a gente começar a olhar o porquê do time cap com mais responsabilidade, né? E não tirar a nossa responsabilidade em relação a isso.
A parte boa eu não grifei, então tá sem grifar. Aprende a dimensionar tempos e adaptações. Então, assim, a gente já falou de plano de aula aqui nas reuniões, né? Se eu faço a matemática e o cálculo básico do meu estímulo, isso já faz se eu faço isso todo dia nos meus planos de aula, isso já faz com que eu aprenda os tempos, os domínios de tempo e as possíveis adaptações que eu vou usar, né? E a dimensão do que isso vai levar. Então, eu preciso sim ter um time cap. A gente não tá falando aqui que não precisa ter mais time cap, né? Ou que eles não têm um time cap. Eles têm. Só que tá no plano de aula deles, tá ali na cabeça deles, né? E eles sabem qual que é o objetivo. Então, a gente fazer e não esquecer do plano de aula e manter o nosso cálculo da matemática básica ali para isso é importante, porque eu preciso ter esse tempo X para gerar intensidade, né? Então, essa é a parte boa. Aí, depois ele coloca um outro ponto, que é o negativo, né? Permite que alunos evitem o estímulo ou intensidade, fazendo o treino mais devagar. Ah, eu tenho 8 minutos lá. Vou fazer nesse tempo aqui. Vamos colocar um exemplo de um aluno, aquele aluno que é preguiçoso, aquele aluno que está começando agora, ele está só com a barra, porque nem com carga ele consegue, ele vai fazer o 21, 15, 9 e vai fazer as flexões dele lá. Ah, eu tenho 8 minutos, pô, vou ficar aqui de boa. Vou até calcular aqui, ó, vou fazer o deadlift, vou olhar lá no relógio, vou descansar uns 40 segundos, aí eu vou para a flexão, e aí depois eu vou, e assim ele faz o próprio esquema dele. Então, assim, a gente sabe que acontece isso se o seu aluno não tiver orientação de estímulo, né? Então, essa parte do número ali pode fazer com que os alunos mais preguiçosinhos cheguem muito mais longe da intensidade, e não é isso que a gente quer, né? Então, ele permite que o aluno fique longe desse estímulo, fique longe dessa intensidade, fazendo que eu treino mais devagar. Então, ele mesmo vai calcular. Quem nunca? Eu conheço vários alunos assim, gente. Mesmo a gente dando o estímulo, o cara tá calculando lá. Bom, e aí, claro, né? Com time cap, sem time cap, o que isso, como nós treinadores, vai nos dar vantagens para que a gente tenha um coach mais eficiente. Eu coloquei ali, com time cap, tem um relógio, tá tudo bem. A gente não vai tirar os time caps os time caps foi ótimo, né? A gente não vai tirar o time cap da nossa aula, porque ele precisa estar lá, né? Você não precisa mudar a sua aula hoje porque a gente está lendo esse artigo, né? Mas a gente entendeu o que e se eu tivesse num cenário sem time cap? O que isso vai me melhorar como treinador? Então, ele vai fazer você pensar em tudo isso. Ele vai te levar num esquema apropriado para você estar dentro daquele tempo. Vai fazer você falar para ele passar como que vai ser o estímulo da carga, né? O quanto de consistência ele precisa ter com a carga que está na lousa. Ou então, qual carga ele vai escolher para ter consistência naquele número de repetições, né? As repetições. Se esse aluno iniciante ele vai fazer 21, 15, 9 ou ele vai fazer 12, 9, 6, né? Se for um AMRAP, quantas rodadas ali vão ser possíveis? Você precisa calcular isso. A distância, né? O quanto longe esse aluno vai chegar. Em relação a corridas, quanto tempo ele demora para fazer 400 metros? Quanto tempo ele demora para fazer 200? Qual que é a métrica? Olha, você precisa me entregar 400 metros em até 3 minutos no máximo. Pronto. Você já deu um estímulo para ele saber se ele vai fazer 400 ou se a corrida dele não tá boa o suficiente, ele vai para 200. E aí, você também vai conseguir entregar para eles no briefing um ritmo para ele ficar mais perto da intensidade. Então, aquele aluno que eu dei o exemplo lá, que ele olha 40 segundos no relógio, ele sabe que tem 8 minutos lá, folgadão, para ele terminar os 21, 15, 9 dele. Não, eu vou tentar falar para ele que ele tem que ter um ritmo rápido e eu já vou dar a noção para ele que perto do tempo tal, eu vou falar, galera, 3 minutos no relógio, você tem que estar próximo aí do seu round no final das 15 repetições, né? Então, não é a gente tirar o time cap, porque isso precisa existir, porque é isso que nos leva à intensidade. Mas é nos imaginarmos como que seria esse cenário sem o relógio ali para eles verem, porque você, treinador, tem a obrigação de ter o seu relógio no punho aí e controlar, tendo o relógio na parede ou não, né? E o que esse cenário faz a gente melhorar? Faz a gente dar essas informações com detalhes, faz a gente pensar nisso antes para que você consiga dar um suporte muito mais intenso e efetivo para o seu aluno, tá? Então, na verdade, eu achei essa parte do artigo muito interessante e ela me levou para lugares assim, vocês nem imaginam. Pensei muitas coisas muito legais. Aí eles abordam também no artigo
o esquema de lesões, né? E eles colocam que os alunos da CrossFit Roots, eles têm muita segurança no que os treinadores falam, então eles confiam muito, porque os treinadores são claros e eles deixam os detalhes. E aí eles falam até que a abordagem deles, eles evitam em perguntar, alguém tem alguma lesão? Porque eles têm a ideia, ela colocou no artigo lá que isso dá a ideia de que machuca, né? Ou então que, pô, você já tá machucado, então vamos aqui consertar o que você tá lascado, entendeu? Então eles já evitam ter essa abordagem, o que eu acho que é legal, mas eu acho que também não tem problema nenhum você perguntar a lesão, tá? Então, assim, é como eles fazem lá. Mas o que a gente tira desse tópico de lesões é que eles abordam dessa forma. Eu abordo diferente aqui na Boqueirão. A gente pergunta se tem alguém limitado mesmo, se tem alguém com alguma limitação, principalmente em ombros, em joelhos, né? Se é um aluno experimental, a gente tem essa pergunta mais pessoal ali, entre a gente e o aluno, ou até numa pergunta geral. Galera, como é que vocês estão de ontem? Como é que tá o ombro de ontem, né? Tem alguém aqui machucado muito no ombro? Levanta a mão. Se a gente tiver movimentos ginásticos, a gente aborda assim desse jeito, e eu acho que eu não vejo um problema, tá? Tudo vai da forma como a gente pergunta e da intenção que a gente leva, né? Mas eles levam dessa forma de que eles não perguntam. E aí eles colocam, eu coloquei aqui nos tópicos a parte mais interessante que eu achei legal, é que eles têm tanta segurança nesses treinadores que os alunos entendem que as modificações necessárias para o desafio, elas são necessárias para você fazer dentro da sua habilidade do que você consegue me apresentar no momento. Mas elas nunca vão ser mais fáceis, né? E eu acho que a gente deve sim passar mais do que nunca isso para os nossos alunos, né? Eu passei por uma cirurgia recente de ombro e eu não parei de treinar em nenhum momento, não tendo esse braço em movimento, e eu não deixei de fazer workouts. Meus workouts não eram fáceis. Então, eu vivi isso na pele. Eu acho que a maioria de vocês, alguém aqui já pode ter passado por alguma lesão e consegue ter essa perspectiva. E a gente deve ensinar e instruir os nossos alunos todas essas nossas vivências. É o esquema, né? Liderar pelo exemplo. Então, não deixar que uma limitação não deixe você fazer as coisas, né? Não fazer um workout e falar, mas é que foi fácil, né? Tô com meu ombro lascado aqui. Não, não. É uma modificação necessária para o seu desafio e vai continuar sendo um desafio. Mas você está seguro dentro da sua limitação. Então, eu achei muito legal essa ideia e é o que a gente deve passar para os nossos alunos. E dando essa segurança, esse suporte para eles, eles vão conseguir entender que o progresso a longo prazo, que não é uma coisa rápida, né? E que um scaling, uma adaptação nunca vai ser sobre o caminho reverso. E sim, talvez um hold, né? Para você não perder o quanto você conseguiu ganhar, mas esse hold para você, a partir dali, em pequenos passos, começar a evoluir a partir dali, né? E nunca caminhar para trás. É entender isso, né? Pô, eu tô aqui, ó, fazendo scaling, adaptação. Pô, nada a ver, podia estar fazendo outra coisa ali, mas eu tô lascado aqui. Cara, é o que você tem pro momento. Mas isso não tá te regredindo, pelo contrário, isso tá mantendo a tua articulação, a tua musculatura, a tua parte neurológica, né, cognitiva, para que você consiga manter a sua evolução quando você estiver bom. Então, eu acho que esses são pontos necessários que a gente deve educar os nossos alunos a sempre terem isso na mente, né? E eles passam isso para eles. Depois, eles colocam o quanto que é importante, não só de tudo isso que a gente está abordando aqui, a parte do quadro branco. Que se houverem, o quanto mais claro, eu falei desde o começo, quanto mais claro e menos dúvidas e mais detalhes eu passar, menos questões vão acontecer. Concorda comigo? Mas, se essas questões acontecerem, mesmo assim, porque a gente sabe que às vezes acontece, você pode responder facilmente ali para esse aluno na frente de todo mundo, ou até mesmo se ele tiver muita dúvida e falar assim, professora, olha, eu não vou conseguir fazer handstand push-up. O que eu posso fazer? Você vai falar para ele que você vai ajudar ele durante a aula. Fica tranquilo que eu vou te ajudar durante a aula e vou te mostrar qual que vai ser o seu caminho. Pronto. Então, eles orientam dessa forma. A gente faz bem parecido aqui também. Mas a gente responde também algumas dúvidas, porque elas às vezes acontecem. São poucas, mas acontecem porque a gente costuma dar muitos detalhes para evitar essas perguntas. Mas quando surgir alguma pergunta assim, também mostrar diante da turma que você vai estar direcionando esse aluno e esse aluno vai estar seguro, né?
No quadro branco, tem a parte de onde você pode falar de futuros eventos do seu box, ou algum recado que você queira dar para ele. Olha, galera, entra lá no aplicativo, tem um questionáriozinho para você responder, ou alguma informação geral ali que você tenha do seu box, né? Então, é um momento que você pode usar ali também no quadro branco. Eles usam também essa parte do quadro branco para apresentar novos alunos. Isso faz com que eles se sintam muito inseridos dentro da comunidade logo que estão chegando, né? Então, eu acho muito legal isso também. A gente faz aqui na Boqueirão também isso, mas a gente faz de uma forma diferente. A gente usa no final da aula, né? A maioria das nossas aulas experimentais são na segunda-feira. E a gente sabe, a gente já está programado em receber as pessoas na segunda-feira. E toda segunda-feira a gente esquematizou uma foto no final da aula. Então, esse aluno experimental, ele vai estar nessa foto de qualquer jeito. E aí eu falo, galera, antes da gente tirar essa foto, eu quero uma salva de palmas para a Gabi e para a Luciana, que estão fazendo a primeira aula delas hoje na CrossFit Boqueirão. E aí todo mundo aplaude essas alunas e, querendo ou não, elas se sentem acolhidas. Então, eu acho que é uma estratégia, mas no quadro branco também é um ótimo ponto também. Dá para a gente fazer esse gancho, eu achei bem legal. E traz essa importância para o aluno e, querendo ou não, você já conquista esse aluno na hora. E ali também ele fala da sua personalidade. Essa parte de personalidade é a parte que não importa se é a aula do meio-dia ou se é a aula das 6 da manhã. Você, treinador, tem a obrigação de entregar esse whiteboard com a melhor energia possível, né? Então, ele coloca ali esse ponto da energia do treinador. Ele fala que a gente, todos nós temos problemas, mas que esses problemas devem ficar porta fora, né? E que essa aula tem que ser, essa apresentação, essa parte do quadro branco, ela precisa ser com a maior energia possível, independente dos problemas que nós temos, né? Então, eu acho isso importante, não só para a apresentação do quadro branco, mas eu acho que para a aula toda, né? Precisamos lidar dessa forma e isso faz muita diferença, com certeza. E aí eu encerro com o último item do artigo, e eu até copiei um trecho do escrito, que ele manda com um chamado à ação. Então eu vou ler para vocês, é bem rapidinho. Nossa rotina de quadro branco é muito mais do que alguns minutos de instrução. Isso define o tom para toda a classe, né? Toda a aula. Constrói confiança e cria uma comunidade mais coesa e engajada. Quer experimentar a diferença? Da próxima vez que você estiver na aula, tire um momento para refletir sobre como o tempo do quadro branco molda o seu treino, o seu relacionamento com o seu treinador, colegas e atletas. Então, realmente é uma parte interessante que às vezes a gente não dá tanto valor assim, e se a gente não dá, a gente tem que começar a partir de hoje dar valor para isso, porque é o que ele falou ali, a forma como você vai conduzir, a forma como você se apresenta, a energia que você traz para os alunos desde esse começo, vai conduzir uma aula toda, né? Então, isso vai refletir muito no decorrer dessa aula. Até aqui é isso. O que vocês acharam? Manda umas palminhas aí para mim, galera. Boa. Olha só. Yes, tô vendo umas mãozinhas levantadas. Mais uma vez, não sei, para quem chegou depois, essa reflexão que a gente teve aqui, todo esse resumo que eu fiz, é do artigo do Professional Coach, né? Baseado e inspirado na CrossFit Roots. E não é que a gente deve fazer isso, que tá ali, ou que, ai, meu Deus, eu faço diferente. Tá tudo bem, não precisamos mudar nada, né? Mas, assim como eu tive pontos de reflexão, vou mandar o link, obrigada, Dudu. Eu espero que vocês tenham também tido esses pontos de reflexão. Essa parte do time cap, para mim, fez assim na minha cabeça, ó. Meu Deus, que legal. Vou fazer um dia sem eles olharem o relógio. E, na real, o desafio vai ser para eles, mas para mim. Será que eu estou fazendo um estímulo bom? Será que eu estou falando certo esse workout para eles? Será que eles vão conseguir atingir a intensidade? Então, é ter essa cutucada para a gente, treinador, para sair um pouco do conforto do número ali do relógio, e para eles também, para a gente conseguir se estimular cada vez mais. Eu acho que a gente só cresce com desafios, e a gente tem que buscar esses desafios novos, tá? Top. Depois eu quero saber se vocês fizeram alguma anotação aí, que teve algum red flag aí para vocês falarem sobre o assunto. Fala, Eloy. Chama. Eu vou copiar aqui o link enquanto isso. Boa tarde, Natália. Boa tarde, grupo. Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, não estamos te vendo. Beleza. É porque eu estava almoçando aqui agora. Ok. Primeiro, Natália, obrigado aí pela condução.
Yes. Achei top a apresentação. Eu não li o artigo, ainda não li, não tive a oportunidade de parar para lê-lo. Achei várias colocações legais deles, eles são um exemplo, né, de trabalho lá na Roots. Mas eu fiquei na dúvida aí quando você falou sobre a questão do treino sem time cap, e aí eu fiquei na dúvida se era um treino sem time cap, com relação à percepção dos alunos, ou um treino sem relógio para que eles pudessem monitorar a entrega. Porque em alguns momentos, você falou que era um treino sem time cap, mas que você vai correr, vai ter que gastar mais ou menos tanto tempo, você tem que ter feito tantos rounds em tantos minutos e tal. E aí eu fiquei na dúvida se era um treino sem time cap, ou seja, eles iam rolar sem o tempo rolando e sabendo o limite que iria acabar o treino, ou um treino em que eles não visualizariam o tempo rolando e não teriam como monitorar esse tempo de execução, tempo de duração das repetições, e teriam que simplesmente entregar o melhor que eles pudessem entregar no feeling. Sim. Entendeu? Essa ficou a minha dúvida. Tá, ótima dúvida. Então, o lance é assim, o treinador tem o time cap, né? Ele tem o estímulo. Então, assim, galera, hoje vocês vão terminar o Daiane em 10 minutos, vamos colocar aqui. Então, eles sabem que eles têm 10 minutos para terminar, eles sabem desse tempo, os alunos sabem. Só que você concorda que, assim, se eu estiver fazendo Daiane, eu não sei. Se eu estiver sem relógio e sem olhar um relógio, eu vou lá saber quanto que tá esses 10 minutos? Não sei, né? E, assim, claro que não é porque a gente tem que fazer isso, porque, por exemplo, eu aqui, se eles têm que olhar o tempo, como é que eles vão ter um dia sem time cap? Eu preciso pensar nisso, porque ou então eu vou olhar o tempo de 30 pessoas. Vai ser difícil, né? Mas os alunos não têm a visualização do relógio, tá? Mas o treinador dá o tempo total e ele sabe qual é o briefing, né, que ele precisa dar para que eles cheguem nisso. E aí a gente vê se conseguiu dar certo isso até os 10 minutos, aí todo mundo termina, todo mundo acaba no chão, todo mundo seguiu as adaptações e está dentro do estímulo, ok. E aí eu tô com o meu relógio aqui, 3, 2, 1, valendo, galera. Eu tenho o meu visual aqui, mas eles não vão ter o visual para eles. E aí, normalmente lá as aulas não são 30 alunos, né? É um número reduzido, elas são divididas e tal. Eles acabando, então assim, Eloy acabou, Eloy, 7h55, Dudu, 6 minutos, e eu vou conseguir falar para eles, né? Eu consigo controlar mais, né? Então, esse é o cenário, deu para entender agora? Os alunos não visualizam o relógio, mas o treinador, ele precisa calcular esse time cap, ele precisa ter esse tempo no relógio dele, ele precisa falar em quanto tempo eles acabam, ele precisa ter igual uma aula normal, né? Só não tem essa visualização do tempo ali, porque realmente o treinador está no controle, tá? Perfeito. Não, eu tinha entendido que o professor teria, né, o controle do tempo, mas eu não tinha entendido se os alunos não saberiam o momento de acabar, né, qual seria o limite, ou se eles simplesmente não poderiam visualizar o relógio. E aí você explicou bem agora aí que eles não visualizariam o relógio. Não, achei a ideia fantástica, eu achei uma ideia bacana para fazer uma aplicação aqui de vez em quando, até mesmo para poder fazer essa autoavaliação, né? Isso, eu achei super diferente também. Não acho tão funcional, talvez, por esse final, sabe? Tipo, como que todo mundo vai ver o tempo? Ou então, sei lá, acabou 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que vai gerar um uou, assim. Mas, sim. Talvez se a gente... vou programar um dia para isso, vou fazer um workout que cabe isso, eu consigo controlar o cenário. É que nem você falou. Pra gente, como treinador, você viu os pontos que ele dá, né? Tipo, o quanto que é bom e o quanto que ele pode desafiar a gente. Então, eu achei bem interessante. Eu também achei bem bacana. Obrigado aí pela apresentação. Eu que agradeço. Obrigada, Eloy, pela pergunta. Nath, deixa eu ver quem só mais. fazer um comentário que Pode a gente, sem querer, fez isso agora no Shed, que a gente fez numa praça, né? Então, a galera não estava conseguindo ver o relógio. Tipo assim, a não ser que tivesse com o relógio no punho, assim. Mas aí a gente, por exemplo, eu estava fazendo com a minha esposa e eu sempre entrava nos últimos 50, e aí eu também conseguia dar uma rodada, uma interagida com o pessoal e tal. E aí, quando eu terminava os 50 com ela, por exemplo, os primeiros 100, né? Eu falava, galera, tem que ter fechado 100 ou tá perto de 100. Aí chegava de novo nos 200. Galera, tá em tanto tempo, tem que ter fechado 200 ou tá perto. E foi indo assim até o final. Tanto que foi quando a gente identificou que tinha um aluno que, tipo assim, não sei o que ele estava fazendo, ele estava muito atrás de todo mundo. Muito longe. A gente consegue identificar também e dar esse scaling. Claro que não é o ideal a gente fazer um scaling no meio do treino, né? Ainda mais com situações assim de grupão, acontece treinos como esse de Shed, né? Porque
o shed, na verdade, é praticamente universal. Todo mundo consegue fazer. Talvez vai baixar um pouquinho a altura do degrau, outro vai até mesmo fazer sem carga, né? Mas já estava nessa situação e ainda assim a gente tem que ajustar, talvez, volume, alguma coisa assim, ou até mesmo a pessoa se manter mais em movimento, né? Mas a gente identifica e sem querer foi feita essa ideia aí que vocês comentaram agora lá da Roots. Sim, isso é muito legal e acho que o grande lance desse tópico do time cap é a gente ver o quanto que a gente consegue passar o lance da intensidade do estímulo, sabe? E aí conferir como que tá rolando isso aí. Então eu achei bem massa. Ó, o Onês colocou ali, coloca o cronômetro voltado para a parede ou atrás de uma mesa. Acabou, corre lá e dá uma olhada. Pode ser também. Então, assim, tem várias formas de a gente conseguir trabalhar isso no nosso espaço, número de alunos. Mas o grande lance é, talvez, continuar do jeito que a gente faz. Tá com o relógio lá para a galera controlar o final. Você tá olhando também, mas é verificar. Meu estímulo é esse aqui, ó. Dei 10 minutos, mas eu quero que eles terminem ali abaixo dos 8. Vamos ver se vai rolar? Eu tenho 20 alunos aqui, quero ver se eles vão conseguir entregar. Se, tipo, perto dos 8 minutos, já tá meio que todo mundo no chão. Opa, legal. Falei bem do estímulo, eles conseguiram a intensidade certa. Então, começar a dar esse auto-feedback pra gente. Como tá sendo o nosso briefing? Porque é pra lá que a gente quer levar, pra intensidade, né? E não, ó, galera, 10 minutos, vai. E aí, foi. E aí, faltou a série de 9 o cara fazer. Entendeu? Então, assim, alguma coisa tá errada e essa coisa que tá errada tá vindo da gente, não é do cara, tá? Eli, manda bala. Fala, gente, beleza? Beleza. Só uma... sem querer, querendo, esses dias eu acabei fazendo algo bem parecido com a questão do tempo. Legal. No box aqui, um dos relógios, ele apita, só que assim, para você escutar o apito, ele tem que estar assim, completo silêncio absoluto. Uhum. E aí eu tenho TDAH. Uhum. E aí, a primeira vez que a gente pegou o relógio, passou várias vezes, foi uma confusão na aula. E aí, eu tentando pensar em alguma forma para eu não me perder com os minutos e fazer com que os alunos voltassem, eu peguei um aplicativo de cronômetro no celular, que ele apita. E ele dá o celular conectado no som, então ele ia apitar a cada minuto. Eu fiz isso no treino de EMON. A ideia era fazer o máximo de exercício a cada minuto. Uhum. E aí, na hora que eu falei para os alunos, galera, o relógio, vocês estão acostumados a ver o relógio, vocês não vão ver o relógio hoje. Ele só vai apitar, você vai escutar o barulho, e a cada barulho do relógio você vai começar o seu exercício e vai começar a falar diferente, movimentação diferente. Yes. Nossa, todo mundo ficou doido. Porque não tinha uma quantidade de repetições para fazer, e o pessoal sem noção completa do tempo. Uhum. E aí, o que eu mesclei fazer em algumas vezes? Eu sempre dava o estímulo de 30 segundos. Tá. A cada 30 segundos eu avisava a galera. Sim. Deu 30 segundos, gente. Aí eu só, quando fosse virar o relógio, ele apitava, falava 30 segundos. Ou quando faltava 10 segundos. Tá. Galera, faltam 10 segundos, prepara. Aí a galera já começava a se preparar para fazer a próxima movimentação. Eu achei que foi bem legal. Num treino de 4-time ou MRAP seria um desafio bem maior, mas sem querer eu acabei fazendo essa questão de tempo. A galera teve até uma turma que eu não falei, que eles não iam ver o relógio. Eu falei 3, 2, 1, valendo, e eu soltei no meu relógio. E na hora que eu soltei no meu relógio, todo mundo começou a me gritar desesperado. O relógio, cadê o tempo? Cadê o tempo? Eu falei, o tempo tá aqui comigo, gente, calma, o tempo tá aqui comigo. O tempo tá aqui comigo. Legal. E assim, não adianta, eles estão acostumados com uma coisa, se a gente tira uma coisinha, eles vão realmente sentir falta e tá tudo bem. E aí é isso, fica tranquilo, o relógio tá aqui comigo, galera, faz aí. E ainda você podia dar o estímulo, talvez, das repetições. Galera, ó, dentro desse 1 minuto, você tem que chegar perto de 20 repetições. Mas eu falei. Boa, eu falei. Ótimo. Todas as vezes que eu fiz, dependendo da movimentação, gente, espero que vocês façam entre, sei lá, na flexão, entre 10 e 25 flexões. Gostaria que vocês ficassem entre essas repetições. E a galera foi se movimentando, tanto é que deu uma quantidade legal. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que foi bem legal
que eu faço muito é com a recepção dos alunos novos. Eu sempre faço Legal. no começo da aula e eu tento fazer uma chamada mais descontraída. Sempre quando chega um aluno novo no box, eu tento conversar com ele antes de começar a aula. Para ter um conhecimento bem simples do que ele vai fazer. Eu já chego chamando o aluno pelo nome, então na maioria das vezes o aluno até assusta, porque eu já sei o nome dele antes dele chegar. Aí nisso eu já consigo dar uma quebrada no gelo. Quando eu vou começar a aula, eu falo assim, gente, tem alguns avisos para vocês. Aí, primeiro, a Natália está fazendo aula experimental com a gente hoje, recebam ela bem. Aí, se eu vejo que é uma pessoa que já está com quebrada de gelo um pouquinho mais tranquila, eu falo assim, finjam que o treino tudo é legal, agradável, finge que vocês gostam de mim. Eu sempre falo, finja que eu sou legal, então tentem se comportar. Aí eu tento dar essa quebrada no gelo, aí assim, a pessoa ela deu risada nesse começo, é um ótimo passo para a aula experimental acontecer. Muito ela legal. já se sente mais à vontade. Então, aí, por exemplo, se eu vejo que já aconteceu, de eu tentar fazer essa brincadeira e a pessoa não gostar muito. E aí, na hora, eu já tento mudar minha dinâmica com a aula. Aí eu tento, quando eu vou dar algumas correções, eu chego perto dela para dar as correções, não falo de longe. Onde tem essas opções. Isso que você está falando é muito importante, porque existem perfis muito diferentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com essas apresentações e a gente ganha esse feeling com o tempo de aula, né? Não tem jeito. A gente sabe quando o aluno é mais tímido, quando ele já é mais dinâmico. Tem aquela estratégia também de você tem um aluno que é mais dinâmico no seu box, deixar ele mais perto dessa pessoa, talvez para ele, né, se acostumando. E você sabe que pega lá um PVC, vamos lá que eu vou te levar lá, ou então fazer quando acontece as aulas experimentais, e eu sei que tem algum aluno que é bem mais enérgico, gosta de conversar bastante, aí com o aluno experimental fala assim, você pode ter amizade com todo mundo, mas com esse aluno aqui, você não faz amizade com ele. Aí automaticamente esse aluno ele já chega perto, já começa a conversar, já tem a sua quebrada. Outra coisa legal que eu peguei aqui foi sobre as perguntas de lesões. Nem sempre eu pergunto na maioria das vezes, mas eu não pergunto lesão, eu pergunto se eles estão doloridos. Ou, por exemplo, se é um treino que tem handstand push-up. Falei, gente, tem alguém que está com ombro dolorido dos treinos, ou você acha que você não vai conseguir fazer alguma movimentação com os seus ombros hoje? Ótimo. E aí a galera já se vai. Eu também faço igual vocês, faço a pergunta, não deixo de fazer. Eu acho que é importante porque, às vezes, a pessoa ela se machuca fora de casa. Sim, total. E essa forma como você fala, ela é diferente e ela não é tão agressiva. Isso é muito legal. E aí a questão de adaptar o movimento, eu tenho tentado fazer bastante, já tem alguns meses já, e a maioria está conseguindo entender. Que eu até anotei aqui, foi uma frase que eu escutei numa das nossas lives. Adaptar o movimento não é deixar o treino mais fácil, é deixar o movimento mais próximo da realidade do aluno. Então, eu estou tentando fazer os alunos entenderem isso. Por exemplo, tenho vários alunos bem mais avançados que foram participar de alguns campeonatos aí por esses dias e deram canelite. E aí, na hora de treinar, né, adaptar ou não, deixo fazer as movimentações que forçam. Aí, na maioria, no começo, eles estavam começando a torcer o nariz, porque eu não posso, e que não sei o que tem, mas eu nunca vou melhorar, eu tenho que treinar para o campeonato, assim. Aí, com os anos que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu falo assim, olha, você quer fazer um movimento hoje, e você não conseguir fazer esse movimento no campeonato, ou para o dia que você precisar fazer mais, então, o adaptar ele hoje não é regressão, eu sempre tento focar com os alunos, não é regredir. Aí eu tenho uma aluna que eu tenho uma briga, né, entre aspas, muito grande com ela com relação às cargas. Ela é extremamente forte. Então, assim, no dia que tem snatch e a carga de sugestão é 25 quilos, a carga para NX. Ela olha e fala assim, só isso? Toda vez que tem alguma carga que eu sei que é um pouco mais leve para ela sempre vira e fala assim, só isso? Aí eu viro, assim, algumas vezes eu falo assim, é só isso. Pode pegar ela, não tem problema. E aí ela olhando meio estranho, e aí na hora que acaba o treino, fala assim, e aí, gostou da carga? Ela cansou, né? Então, já teve outras vezes, e ela fala assim, mas eu consigo pegar muito mais do que essa carga. Aí eu virei para ela e falei assim, tá,
eu também já consegui pegar 110 quilos de clean. É por isso que eu tenho que fazer clean com 110 quilos todos os dias agora? Ela olhou assim, não, porque é pesado. Eu falei, exatamente. Nem sempre você vai usar essa carga que você já pegou uma máxima. Então, ela também está agora tentando conseguir entender. Mas essa é uma briga muito grande de fazer os alunos entenderem as adaptações. Top. Mas é isso, é eles entenderem que você tendo esse approach com eles e entenderem que não estão indo para trás. Ou então, um aluno que ele falar que a carga está leve, você fala, vai mais rápido. Então, começar a dar um desafio para ele vai acabar entendendo que... E aí, no final, ele falar, você tinha razão, eu vou começar a escutar mais, e ele vai acabar até parando de te questionar um pouco mais. Mas essa semana passada eu machuquei minhas costas. Eu não estou conseguindo fazer puxada. Nem remada com a band eu estou conseguindo fazer. Estou passando com físico e tudo mais. Aí, essa semana, postei um treino que era para ter pull-up, eu não fiz pull-up. E aí eu troquei para uma movimentação de clean para não perder o estímulo de puxada, mas é uma puxada que não me causa dor. E aí todo mundo me perguntou. Eu falei, eu não estou podendo fazer. Eu adaptei o treino. Mas e aí? Eu falei, eu adaptei. Hoje eu adaptei, amanhã eu não vou precisar. Amanhã eu vou estar melhor. É isso. Top, Eli. Obrigada pelas suas contribuições, viu? Adorei. Deixa eu ler a pergunta da Dara aqui, depois o Henrique vai falar. E o muito que o Dara colocou aqui é até do que o Eli falou também. Nath, isso seria sobre a clareza do estímulo, mas principalmente sobre o scaling correto por parte do treinador, não? Uma vez que essa estrutura de treino é para todo mundo completar, essa ação seria voltada muito mais à habilidade do treinador que à compreensão do aluno. Sim, né? O treinador ele vai melhorar essa tarefa em relação ao estímulo, ele precisa compreender para poder passar. Mas aí entra o lance que ele estava falando aqui. Porque assim, se você dá o scaling certo para o iniciante, ele vai terminar o workout no mesmo tempo que o cara que é avançado. Sacou? Então, ele precisa entender que essa adaptação não vai deixar mais fácil e ele tem que continuar me entregando resultado rápido. Então, sim, eu acho que o treinador ele aprende muito a calcular, mas o aluno também precisa aprender. E aí você vai mostrar para ele que não é porque está mais fácil ou porque foi adaptado que ele tem que terminar num tempo maior. Ele tem que terminar no mesmo estímulo de tempo que o cara que está com a carga máxima ali, com o movimento completo da amplitude, tá? Ótima pergunta, Dara. Henrique, chama. Você vai ser o último. Boa tarde. Ainda sobre o time cap, concordo com o que todo mundo falou, mas eu acho que eu faço um pouco diferente, ou só eu que esteja errado mesmo, mas eu vou falar. Eu uso o esquema de metas, então eu estou seguindo o cap tem 1 ano e meio, 2 quase, e aí eu uso meio que as metas que eles dão lá. Então a Fran é para terminar entre 4 e 8 minutos. Então a galera vai ter que terminar, eu comunico eles logo no início da aula. E eu brinco com eles, eu falo, se você errar a carga ou errar a adaptação que a gente quer concordar aqui, eu tenho até as 9h30 da noite para ficar aqui te esperando terminar o treino. Só que eu acho que você não vai querer. E isso eu vi que gera uma responsabilidade deles de atingir o objetivo. Porque existe uma cultura de tipo, eu vou fazer RX, porque o relógio vai apitar, eu vou acabar, mas pelo menos eu fiz RX. Então eles fazem meio treino, finge que treina, eu finge que eu dou aula e fica todo mundo bem. E aí, quando eu falo isso, a galera, mesmo quem consegue fazer o peso RX ou o movimento, eles fazem o scaling por eles mesmos, assim, e todo mundo acaba terminando mais ou menos parecido. Claro que eu tenho um time cap na minha cabeça de, tipo, tá de 4 a 8, mas se der 10, eu vou dar um tapinha nas costas dele e falar, pô, encerra por hoje que já deu, né? Mas eu vejo que tem muito essa do leão, do herói de treino, de querer fazer de qualquer jeito o RX e não adaptar, isso quase que excluiu essa opção, assim. E quão diferente é, porque quando você tem um visitante, ele já quer saber qual é o time cap. Eu falo, não tem time cap. Se você quiser fazer com essa carga, você vai ter que terminar e eu fico aqui te ajudando, não tem problema. Eu te falo como que tá esse tempo, né? E você vai conduzindo ele ali. Perfeito, Henrique. Eu acho que é uma condição ótima. Os seus alunos não têm a visão do relógio, é isso? Não, eles têm a visão do relógio. Eles têm a visão. Então, ficaria, eles conseguem ver, mas você dá uma métrica, né? Sim, sim. Perfeito. Eu acho isso ótimo. Fala, Vou falar. Ah, tá. Fala tu. Então, eu ia comentar que já fiz essa observação antes, mas eu gosto de ir no briefing
puxar a responsabilidade para mim e para o meu assistente, de falar assim, ó, galera, hoje a gente vai ter isso, isso, isso. Digamos que tem um handstand push-up, né? Ou a gente vai estar ajustando para um movimento de empurrada, né? Ou então pode ser que em um outro dia a gente esteja adaptando para um movimento invertido. E a gente vai falar isso com relação à função. E a pessoa não fica ali perdida assim, o que eu vou fazer? Eu já estou dizendo que vai ser a função que vai ser vai ser preservada, né? E a gente, digamos que tem uma carga, e aí a gente finaliza ali, ó, o tempo máximo para terminar a tarefa é de 15. Mas se eu e a Nath acertarmos tanto na carga quanto no nível do desafio ali da empurrada de vocês, todo mundo entrega abaixo de 13. A galera, tipo assim, eles já querem entregar, porque, tipo assim, é minha responsabilidade e da minha assistente ajustar isso. Então, eles já vão ajustando assim. Tem até aluno que eles falam assim, ó, uma dica, para mim é no máximo tanto, sabe? Eles querem ajudar, porque eles sabem que aquilo ali é responsabilidade nossa. Inclusive, foi um comentário nosso que uma vez a gente falou, ó, se muitos alunos nessa turma aqui não fecharam, isso aqui foi o professor. É isso. E eles sabem disso, e aí eles ficam assim, nossa, sabe, fulano vai ser assunto da reunião, essas coisas. Vai levar advertência. Mas é isso mesmo. Mas é muito do que o Henrique falou. Eu acho que é uma responsabilidade nossa e deles, porque tu chama pra eles, falou, queridão, tu quer fazer... Porque assim, vai me dizer que não acontece. Aí o cara... E é bom, porque assim, ele vai colocar a carga RX, o Henrique falou o tempo, e aí ele tá, lá no limite do tempo. Ele vai falar, realmente, Henrique, eu não deveria ter feito com essa carga. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar as pessoas experimentarem e falar assim, você viu o que eu falei? É isso, você tá longe da meta que eu te dei, você quis fazer com a RX, mas assim, você não tá na sua intensidade maior. E aí ele vai começar a dosar que ele precisa ser menor essa carga, e que aí cabe o Henrique, que eu tenho certeza que você faz isso, Henrique, é conduzir ele para chegar e entender o estímulo e chegar nessa carga, talvez no dia. Com certeza. E é o que eles colocam no artigo. Mostrar para os nossos alunos que é muito maior ser intenso do que ir prescrito. Porque cada um vai ter uma habilidade, e aí a gente dando essa métrica de tempo e tendo esse whiteboard definido e detalhado, vai dar o sucesso de toda a aula e vai dar a saúde, o resultado e a intensidade que a gente quer que eles sintam, né? E o nosso sucesso como treinador no decorrer da aula também, que depende de várias coisas. A gente está falando só do quadro branco, galera. Tem noção? Pois então, isso que eu ia comentar aqui. Agora a gente está falando de quadro branco, de briefing, mas geralmente essa questão da carga, principalmente em scaling de carga, a gente acerta muito com o round test, né? Que daí não é o mesmo assunto, mas a gente volta para isso. Total. E tem um tópico que tem lá no artigo, eu quero muito que você, quem não leu o artigo, eu mandei lá no chat, clica e dá uma estudada, lê com detalhes. Eles colocam também, que eu não coloquei aqui, o tópico dos resultados, né? Mas aí não tem muito segredo, assim. Eles vão lá, colocam os resultados, fazem as métricas, mandam os alunos preencher. Então, assim, eu acho que cada um tem um lugar. Aqui a gente não anota na lousa, porque são 30 alunos, eu vou gastar quase 10 minutos da aula, então meu plano de aula tem que ser outro se eu for colocar o nome na lousa. E aí a gente vai pelo aplicativo, né? E aí cada lugar tem de um jeito, mas assim, que é importante também a parte da métrica. Querendo ou não, é um ponto de anotar o resultado, é um ponto de conexão. É perguntar o que foi mais difícil no workout, onde eles tiveram mais dificuldade, como que foi a corrida, como que foi a carga do deadlift, né? Você vai ter um outro ponto de conexão com eles ali, que é essa hora onde você anota o resultado também, tá? Mas tem isso lá no artigo. Só não coloquei porque é uma coisa mais simples, que a gente está acostumado e que a gente deve fazer sempre. Tá bom? Adorei. Muito bom. Galera, uma salva de palmas para nós. Semana que vem temos mais uma sessão com o Daniel Chef. E vamos estar falando aí da gestão. Depois a gente já libera para o próximo mês de dezembro, que temos reunião sim. Depois a gente explica melhor como vai ser esse final de ano aí. Mas estaremos together. Ok? Alright. Thank you so much. Liguem as câmeras e deem tchau. Valeu, galera. Muito obrigado, valeu, galera. Abraço. Valeu, Nath. Tchau, valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.